E seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o paralítico do tanque de Betesda. É uma história que João, capítulo 5, vai narrar pra gente, principalmente ali no comecinho do capítulo de João, né? A gente vai ter a narrativa desse homem que estava enfermo, né? Fazia 38 anos, né? Então a gente ouve a história, né? E mostra Jesus entrando na cidade, perto da porta das ovelhas, né? Era uma entrada, parece que de pastores, né? Em que se podia entrar com o rebanho, mas eu sinceramente não sei muito sobre isso, ou se era um nome específico por conta de alguma situação que tinha acontecido. Enfim, são informações geográficas, né, que talvez dentro desse contexto não sejam tão relevantes pra gente. Mas o que é relevante pra gente? Que existia um tanque, né, que as pessoas falavam que curavam, né? Inclusive no texto a gente vai ver algumas traduções entre parênteses, né, escrito assim: porque diziam, né, que um anjo de tempos em tempos descia para agitar a água, né? E o primeiro que caísse ali, ele era curado da sua enfermidade. A gente não tem nada no Antigo Testamento que relata um tipo de ordenança sobre isso, né? Num tanque, né? Então, apesar de estar em Jerusalém ali, aquilo provavelmente era um culto pagão, né, que acontecia se eu não me engano, era o deus Hipócrates, né? Inclusive dentro da medicina moderna, se eu não me engano é esse nome, mas pode ser outro, é o juramento de Hipócrates, né? Onde as pessoas da saúde, elas fazem a declaração, né, desse juramento sobre cuidar da saúde dos enfermos, né, sobre ter esses cuidados, né, e aquilo é tido como um deus pagão no Antigo e até mesmo no Novo Testamento, né, que seria o equivalente a como se fosse o deus da medicina, né, para aquele povo, né, sobre os romanos, né. Então, muito provavelmente, aquela parte da cidade, ela virou um lugar de adoração a outro Deus, né, que não o nosso Deus, nosso Senhor. E aquilo ali começou a soar como se fosse um ponto de cura, né, ou até mesmo curandeirismo para certas pessoas, né. O que a gente pode tirar disso, né? Que não necessariamente era um anjo do Senhor, né? Um anjo, como a revelação bíblica traz para nós, alguém com autoridade instituída por Deus que fazia aquilo, né? A gente ainda, inclusive, vai ver no desenrolar desse texto, né, o porquê muito provavelmente não era um anjo do Senhor, e sim era uma questão de idolatria, né? Mas enfim, aquele homem, ele estava paralítico há 38 anos, e dentro do contexto que a gente sabe bíblico, Jesus nesse momento ele estava curando as ovelhas de Israel, né? Ele ainda não tinha ido para os gentios. Então muito provavelmente um homem paralítico há 38 anos estava naquela situação, né? E era um judeu, muito provavelmente participando de um ritual pagão, de certa forma, né? Mas o Senhor se compadeceu dele. E qual que é o ponto, talvez, nessa história, né? Que um judeu, uma pessoa, né, que tinha o conhecimento sobre a Torá, sobre questões voltadas ao Senhor, né, o Deus Jeová Rafá, né, se eu não me engano é Jeová Rafá, que é o Deus que cura, né? Jeová Nissi é o Senhor provedor. Tem alguns títulos de Deus, né, usados, né? Enfim, não lembro se esses títulos estão corretos, mas acho que Jeová Rafá é o Deus que cura. E a gente vê ali, né, uma pessoa com conhecimento sobre o Senhor que
né, estava esperando um agir em um ritual que não era o ritual ou não era a forma que Deus instituiu para que as pessoas elas fossem de fato curadas, né? Então a gente vê muita contradição em certos pontos, né? Porque não fazia sentido para a pessoa, né, que tinha o conhecimento judaico ficar ali naquela situação, né? Então a gente viu, né, que essa pessoa é como se ela tivesse envolvida cada vez mais, né, em uma idolatria perversa e sem resultado, né? Porque o cara tava há 38 anos ali esperando algo e nunca esse algo acontecia. Imagina você esperando algo há 38 anos. De certa forma, o seu coração perde já a esperança, né? De certa forma, a gente passa a ficar entediado, né? E muitos de nós ficam entediados por essas questões, justamente porque falta a ação do Senhor sobre a nossa vida, né? Então, o tédio a gente vem quando a gente não tem perspectiva, não tem objetivo, não tem nada para fazer, né? Você apenas espera passivamente um mover que muitas vezes você não sabe qual, né, para você obter algum resultado. Então, dentro da perspectiva cristã, apesar de alguns de nós não estarmos há 38 anos padecendo de algum tipo de enfermidade, a gente pode estar entediado, né? E isso é terrivelmente triste, né? Porque uma pessoa entediada, sem resultado, ela, de certa forma, também é uma pessoa que é oprimida, né? Então, a gente, quando é entediado, né, a gente, de certa forma, está sendo oprimido na nossa mente. Porque a gente pode estar esperando algo, mas quando esse algo não é concretizável, né, pelos nossos esforços, pelas nossas tentativas, esse algo ele deixa a gente numa situação de passividade em um ciclo negativo, né? Inclusive muitas pessoas, por estarem entediados, podem desenvolver doenças, né, psicossomáticas, doenças no próprio corpo, né, por não estarem se movimentando, né? Então, inclusive nas filosofias materialistas, uma das quais eu não concordo, por exemplo, a de Karl Marx, né, mas ele fala que a vida é a matéria em movimento, né? De certa forma, isso é verdade, né? Quando a matéria está em movimento, né? E isso ali representa a vida. Claro, não somente a matéria em movimento, mas a gente precisa sair de um estado de tristeza, angústia, amargura, ineficiência, né? Inatividade, né? E passar para um estado de proatividade, né? Porque geralmente quando eu começo a ficar ansioso ou quando eu começo a ficar triste com alguma coisa, muito é resultado do eu não ter conseguido, né, desempenhar aquilo que eu necessitava desempenhar, não conseguir ser ativo, né, em coisas que eu precisava ser ativo. Por exemplo, ontem e hoje eu deveria ter ido treinar e não fui, né? Isso gerou dentro de mim uma angústia porque eu estava ou estou em inatividade, né? Então a gente passa de um sentimento em que a gente está inativo para um ativo. Então isso causa algo bom dentro da gente, mas também causa algo ruim dentro da gente estar de uma forma se movimentando, indo para frente e passar para um estado de não atividade, um estado parado, um estado passivo, um estado de espera, mas não uma espera ativa em que eu vou necessariamente esperar determinadas coisas acontecer que vão desencadear eventos. No caso desse homem até existia algumas coisas, né, porque ele fala, fica claro no texto que parece que o primeiro que entrar na água é o que vai receber a cura, né? Ainda mais, eu diria, parece uma questão maldosa até, né?
porque você faz as pessoas esperarem por um estado que não necessariamente, né, vai acontecer. Isso acaba trazendo prejuízos, né, dos mais variados para essas pessoas, né? Então a gente precisa, né, dar sempre uma perspectiva para as pessoas. E Jesus, ele em contraponto a isso, né, ele enquanto essa pessoa, né, esse paralítico, ele estava com a vontade de ser curado e ele acabava não sendo curado por N motivos, né? A gente vê Jesus colocando a vontade dele como fundamento para aquilo acontecer. Então Jesus pergunta ao paralítico, né? Você quer ser curado? Então é muito mais do que uma gracinha, né? Uma simples questão. Jesus traz alguém da inatividade e da espera passiva para uma espera ativa, porque ainda que Jesus tenha oferecido cura a esse homem em si, ele não poderia se curar, né? Ele não teria esse poder de se curar, mas ele teria o poder de decidir se queria ser curado ou não, né? Então Deus, Jesus, ele muitas vezes nos confronta, né? E nos traz da nossa inatividade e nos mostra a perspectiva de uma espera ativa nele, né? Então Jesus perguntou: você quer ser curado? E aquele homem, ele falou: ó, eu toda vez que vou entrar nesse tanque, né, entra alguém antes de mim. Eu já tô aqui 38 anos e nunca a cura acontece. Agora você imagina se um anjo uma vez por ano, né, conseguisse agitar aquele tanque, né, seriam só 38 pessoas curadas. Mas imagina se de quando em quando, talvez uma vez por dia, né, aquele tanque se agitasse, existiria uma chance maior de mais pessoas serem curadas, né? Só a gente fazer a conta, 38 anos vezes 365 dias, é um volume enorme de pessoas, né? Mas parecia que a movimentação daquele tanque era de certa forma aleatória. Talvez fosse um tanque termal, ou talvez a água se agitasse segundo algum evento que acontecesse, e parecia que era um evento que não acontecia de maneira frequente, né? O que causava ainda mais tristeza e mais espera, porque aquela pessoa, ela precisava se acomodar ali, né? Dormir ali, ficar ali, né? Esperando algo que ela nem sabia se ia acontecer. Enquanto Jesus condiciona, né, a cura dela, a vontade de fato dela querer ser curada, né? Então quando Jesus ele faz esse condicionamento, né, ele condiciona essa pessoa dentro dessa perspectiva de ser uma pessoa curada, a pessoa recebe, né, aquilo, e aquilo ativa dentro dela, e aquilo coloca ela em movimento. Então aquela pessoa, ela passa, né, desse estado, né, e aquilo causa uma alegria profunda, talvez naquele cara. Ainda mais por Jesus quase que imediatamente falar para ele o que? Levanta, toma a sua cama e anda, né? Então Jesus ativamente ele foi e curou aquele homem, né? Então mostrando que o poder de Jesus não estava restrito, né, somente às condições e aos traumas que aquela pessoa tinha sofrido. Então aquela pessoa estava entediada, estava triste, estava cansada, estava aflita, estava oprimida, né? Mas Jesus, por conta de uma palavra, ele tira ela daquele estado, né, e coloca ela dentro de uma nova perspectiva, agora uma perspectiva de cura, uma perspectiva em que aquela pessoa ela não tinha, né, e não ia ter, né, porque ela não tinha o poder para sair daquela situação. Então Jesus ele vai e cura esse homem. Mas se você for ler mais para baixo, né, Jesus fala assim: pega a tua cama, né, e anda, né, e vai para onde você precisa. Então Jesus está dando uma ordem, e o texto diz claramente que era sábado, né? Então, pela tradição oral judaica, não se deveria fazer nenhuma atividade criativa no sábado.
Mas vamos voltar ao ponto, né? Para que o sábado foi criado? Então, o sábado ele é criado por Deus, instituído no momento da criação, em que fala que em 6 dias, né, foi feito o mundo, e no 7º o Senhor descansou, né? E o fato deles não poderem realizar trabalho no sábado, né, era justamente o que? Era um momento para eles estarem descansando e refletindo, né, sobre o Senhor. Agora você imagina, e agora eu vou mostrar o porquê que Jesus, ao curar aquele homem no sábado, ele cumpriu a lei e a determinação do Senhor. Porque se o sábado é para descanso, e é onde a gente deve descansar das nossas obras, e muitas vezes até a gente precisa, como é que eu vou dizer, um momento de alívio, um momento de tirar os encargos, um momento de a gente ser tranquilizado do nosso trabalho, as nossas cargas elas não nos afetarem mais, né? Então Jesus, ao curar esse homem, ele tirou uma carga, né, do ombro desse homem, né? E qual era a carga que estava sobre esse homem? Justamente esse tédio, essa falta de perspectiva, essa falta de atividade, essa espera demasiadamente passiva, né, que estava trazendo um prejuízo não só físico, como um prejuízo social, como um prejuízo também financeiro, né, e muito mais um prejuízo. Opa, tá passando um túnel aqui, tá bem barulho. Mas também trazia um prejuízo espiritual, um prejuízo psicológico. Então Jesus, ele, ao curar esse homem no sábado, ele cumpre exatamente a ordenança de Deus, né? Que era o quê? A gente ser aliviado do nosso trabalho e descansar. Imagina que Jesus, no sábado, fez um homem descansar das suas cargas que ele carregava há 38 anos. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Então a gente, assim como esse homem, a gente precisa querer ser curado e levar as nossas petições em Jesus. Para quê? Justamente para que a gente possa descansar das nossas obras, das nossas fadigas, das nossas tristezas. E a gente possa sair de um momento, de um estado de inatividade, né, para um estado de atividade. Então Jesus, como sendo dono da vida, ele transforma a vida desse cidadão, né? E transforma como? Fazendo ele descansar no sábado, que é o dia do Senhor. Amém? Então, para você que tem estado aflito, triste, confuso, abatido, talvez você esteja também vivendo no tédio como esse homem estava vivendo, né? Talvez numa expectativa passiva em relação a algum evento que vai acontecer na sua vida, e esse evento, infelizmente, nunca acontece, sempre é adiado. Você sempre está esperando pelo amor da sua vida, você sempre está esperando por um emprego melhor, você sempre está esperando por algo, né, que vai ser feito em seu favor, mas que nunca é de fato realizado. Então a gente pode esperar por várias coisas e ser colocado em um estado de inatividade, em um estado de espera passiva, que muitas vezes nos perturba, né, e nos traz mais tristeza ainda. Então, meus amados irmãos, que a gente possa levar essa palavra como uma palavra de libertação para nossa alma, que a gente possa levar essa palavra como uma palavra de alívio, né? Que Deus venha tirar as cargas dos nossos ombros, porque muitas vezes elas são pesadas para filhos, para pais, para pessoas que têm passado dificuldades na sua vida, pessoas que cometeram erros, pessoas que estão presas, cometeram erros, já estiveram presos, cometeram erros terríveis talvez, e não vê mais a sua vida em perspectiva nenhuma. Quero te fazer um convite, né? Chame Jesus para sua vida, peça para Ele te tirar
desse estado de inatividade, desse tédio crônico que você está sofrendo, porque dessa forma ele pode mostrar uma nova identidade para você. Não mais como o paralítico do tanque de Betesda, né? Mas como a pessoa que testemunha e fala das obras dele, né? E a pessoa que descansa nele. Descanse no Senhor, porque descansar no Senhor é fundamental para a gente continuar a nossa vida. Sem esse descanso, as nossas cargas, elas muitas vezes pesam mais do que deveriam, né? E isso é muito triste, porque uma pessoa que carrega mais do que aquilo que ela pode, ela começa a sofrer fraturas, exposições, ela começa a sofrer demasiadamente com coisas que ela não deveria. Então entregue as suas cargas ao Senhor, saia do tédio, seja ajustado por Deus, porque Deus, ele é amor, né? E ele ama, e ele cuida e ele cura, né? E ele teve amor por esse paralítico, que ele possa ter amor também pela nossa vida e possa nos levar a deixar de ser paralisado nas áreas que a gente precisa, seja elas espirituais, seja elas físicas, seja elas de trabalho, seja elas de família, seja elas de saúde, seja elas de coisas que a gente não tem controle. Que Deus possa curar a sua alma. Amém? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo.